que é o PSDB? O que é essa coisa podre que infesta, apodreceu a vida inteira do país? O que é isso daí? Esse pessoal do PSDB, eles eram uns esquerdistas na juventude. Uns esquerdistas, logicamente, pequeno-burgueses. Né? O José Serra era da AP, Ação Popular, acho que foi presidente ou diretor da UNE, acho que foi presidente da UNE, né? Quando era jovem. Você imagina o José Serra jovem? É uma coisa até difícil de imaginar, né? O FHC era sociólogo esquerdista desses universitários, né? Depois o pessoal pergunta por que a gente não gosta do esquerdista universitário. Porque o símbolo dessa porcaria é o FHC. Né? Então você tinha aí o José Serra, você tem o Alberto Goldman, que era do Partido Comunista. Toda essa gente, né? Quando uma parte deles foi para o exílio, quando eles voltaram, quando começa a crise da ditadura, eles entram todos no MDB. Eles eram partidários da Frente Ampla, esquerdistas partidários da Frente Ampla. Eles entram no MDB e eles formam lá uma espécie de ala esquerda dentro do MDB. Né? Mas essa ala esquerda, de políticos pequeno-burgueses, elas já são políticos pequeno-burgueses que abandonaram aquele esquerdismo da juventude e eles desenvolveram aquilo que é bem natural no político pequeno-burguês de esquerda, que é o carreirismo. Eles não vieram para salvar o Brasil, eles vieram para resolver o problema pessoal deles. Eles queriam ser grandes figuras políticas. Né? O PSDB, eles, num dado momento, né, como todo bom político pequeno-burguês, eles criaram o PSDB para se delimitar de personagens bastante monstruosas do PMDB, como, por exemplo, o senhor Orestes Quércia. Esse Quércia, que era um verdadeiro ladrão de galinha, um homem que veio do nada no PMDB, aquele negócio que eu falei do voto, né, da intenção do voto e da realidade do voto. Votaram nele contra a ditadura, mas ele era um verdadeiro canalha. Ele nunca foi uma pessoa que tivesse nenhum interesse popular. Ele se enriqueceu na política, né? E quando ele foi governador do estado de São Paulo, depois da ditadura, o governo dele foi mais repressivo do que o governo Maluf. Foi intensamente repressivo. Ele reprimiu brutalmente as greves de professores e outros acontecimentos. Então, os políticos pequeno-burgueses do velho MDB criaram o PSDB para não se manchar, né, por uma política na qual eles não estavam ganhando nada, porque eles não faziam parte do governo Quércia. Aí saiu o Franco Montoro, o Fernando Henrique Cardoso, que é um pessoal profundamente carreirista. Aí o que acontece? O PSDB vegetou durante um longo período, apoiando as piores coisas da política nacional. Eles eram parte do bloco que na Constituinte foi chamado de Centrão, né? Quer dizer, o bloco dominado pela direita. E num dado momento de crise, né, a burguesia estava precisando de um canalha, de um escroque, um bandido, que tivesse uma aparência mais democrática, mais esquerdista. Pegou esse Fernando Henrique Cardoso, eles deram o golpe na eleição de 1994, deram o golpe contra o Lula, com o Plano Real, né, um verdadeiro estelionato político, e ele foi presidente. E a essência da presidência dele não é que ele fosse representante, isso é muito importante, né, para entender a política pequeno-burguesa de esquerda. Não é que ele fosse o representante de um importante setor da burguesia, não. Ele era um pistoleiro de aluguel, como todo carreirista. O carreirista, ele se coloca no mercado e fala assim, eu quero subir na vida, quem que me paga aqui, quem que me sustenta, quem que... né?
E ele foi o presidente mais violentamente pró-imperialista da história do Brasil por isso. Porque ele é uma pessoa, é um pequeno burguês sem conexão nenhuma com nada. Então ele se conectou diretamente com o imperialismo. E por isso ele foi a pessoa que levou adiante essa política das privatizações, que era resistida por outros setores da burguesia, né? A burguesia, logicamente, tem interesse nas empresas estatais. Empresas estatais dá poder, dá cargo, etc. e tal. Colocaram uma pessoa avulsa, uma pessoa que veio da esquerda, uma pessoa sem nenhum caráter, sem nenhuma personalidade política, né? Um verdadeiro vagabundo que falou, né? Ele nega isso daí, mas ele falou, algumas pessoas, quando ele começou a destruir a economia nacional, alguns jornalistas falaram, mas presidente, os seus escritos, estamos falando da dependência, esqueçam tudo que eu escrevi. Um verdadeiro, um bêbado, um drogado político, né? Uma pessoa que, para subir na vida, ele pisa no cadáver da própria mãe. É um escroque, uma pessoa repugnante, repulsiva. Todo o PSDB é assim. Até mais repulsivo do que a direita, porque a direita, eles são esse baixo clero aí que defende esses absurdos que eles defendem, mas é isso daí, essa é a personalidade deles. Um Fernando Henrique Cardoso não tem personalidade. Se amanhã vier aí um governo de extrema-direita e botar ele lá, ele vai. Ele não tem compromisso com nada, com ninguém. O único compromisso que ele tem é com ele mesmo. Ou seja, todos do PSDB, o único compromisso que eles têm é com eles mesmos. É importante deixar isso aí claro, né? Porque se você vai... Porque tem gente que fala assim, nós temos que entrar no prostíbulo. O caminho da vitória passa pelos corredores e pelas alcovas do prostíbulo. Nós temos que entrar lá no prostíbulo, né? De repente até contrair uma doença venérea, alguma coisa. Então, se é essa política, vamos assumir o que está sendo feito. Porque até um prostíbulo é muito mais limpo do que esse negócio do PSDB. Então vamos saber com quem... Não vamos agora... Né? Teve um cidadão, eu até anotei aqui, porque foi tão escatológica essa afirmação, um cidadão para defender, entusiasmado com a reunião do Lula com o FHC, ele falou o seguinte, é Pelé e Garrincha. Só se for no mundo reverso. Né? É uma loucura. Quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso passa de ser um psicopata que destruiu o Brasil para, sei lá, o Pelé seria o Lula, imagino, para ser o Garrincha. Tá doido. Tá completamente doido. Isso daí tá mais para você... a comparação não se sustenta. Então, quer dizer, não vamos embelezar esse criminoso, esse delinquente político do FHC. Pior do que você sofrer uma derrota política é sofrer uma perda de personalidade dessa maneira. Porque a perda de personalidade é uma perda irreversível. Você deixa de ser você mesmo. Então, se nós agora vamos elogiar o Fernando Henrique Cardoso, é como se a gente, sob tortura, passasse para o lado da ditadura. Né? É uma coisa absurda. Você pode até, vamos supor, nessa altura da discussão, a gente pode até fazer uma frente com o lixo radioativo. Mas no mínimo você tem que saber que aquilo lá é lixo radioativo. E as pessoas em volta têm que saber que é lixo radioativo. Não é possível, né? Você agora transformar o FHC no santo padroeiro da democracia porque você tem interesse de se vincular com ele.